Tá? Boa noite, pessoal que está chegando. Essa é mais uma edição do nosso Lead Live e desde já eu já queria agradecer aqui a Flávio Rocha, né? Vocês todos conhecem, dispensa apresentações, ele que é presidente do Conselho da Riachuelo, grande empresário aqui do Rio Grande do Norte e se disponibilizou aí, a gente sabe que a agenda dele é muito corrida, e ele disponibilizou. Deixa eu chamar a Frânio aqui. Disponibilizou o tempo e também o seu conhecimento para compartilhar conosco aqui nesse momento importante, onde está todo mundo muito receoso e querendo entender melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Queria agradecer também a Unimed, que tem apoiado essa iniciativa nossa de fazer essas conferências e reunir toda essa turma aí, muitos empresários aqui, muitos formadores de opinião, que são importantes para a nossa comunidade, certo? E eu acho que o conhecimento de Flávio Rocha vem agregar muito a esse debate que a gente tem feito aqui. Toda semana a gente traz um debate importante. Eu gostaria já, desejando boa noite a todos e a você, Flávio, também fazer os primeiros encaminhamentos. Eu vou aguardar a Frânia entrar, que ele vai me ajudar no debate. Depois a gente vai abrir para outros empresários participarem também. Mas a ideia, Flávio, é que você faça uma avaliação do cenário macro no país, né? Do cenário econômico e político também, de como você está enxergando tudo isso e de como você enxerga e almeja essa retomada. Ainda que pese essas dúvidas em alguns estados tomando alguns tipos de medidas e outros estados flexibilizando mais, mas você tem já uma visão importante, não só pela sua experiência, pelo grande empresário que é, mas também pela prática, porque você tem centenas de lojas no Brasil todo e algumas lojas já estão podendo ser abertas, porque em algumas cidades, em alguns estados já é permitido abrir. Então, eu gostaria que você fizesse desse uma visão aqui macro para a gente, para que depois a gente pudesse debater sobre alguns temas. Tudo bem, Jean? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, que me dá a oportunidade de estar com os meus conterrâneos, mesmo estando isolado aqui em São Paulo, por força do coronavírus. Eu, nos meus 61 anos de idade, dos quais mais de 45 com a barriga no balcão, e o balcão é o melhor camarote para você contemplar a economia, as mudanças sociais. Eu confesso que eu nunca tinha me deparado com uma situação tão nada e tão pandemias. Já tínhamos passado por várias, né? No nosso tempo de vida, e a humanidade já teve essa experiência, desde a terrível peste negra, que ceifou mais da metade da humanidade, a varíola, já no começo do século passado, 50 milhões de vidas, a gripe espanhola, até já no nosso tempo de vida aqui, com a HIV, terrível AIDS, 30 milhões de vidas. A mais recente foi a gripe suína, a H1, que fez 300 mil vidas, ceifou 300 mil vidas. O coronavírus vai ser a menos letal de longe de todas elas, né? Mas ela ganha um potencial devastador impressionante, que é um componente que não tinha nem na AIDS, nem na gripe suína, nem na gripe espanhola, que é o aspecto tecnológico. Acho que a combinação devastadora é a junção de um vírus que vai matar algo parecido, um pouco menor do que o H1N1, pelo que as curvas já começam a demonstrar, mais 3 bilhões e 800 milhões de pessoas ensandecidas, quase histéricas, que essas sim vão produzir uma segunda onda jamais vista. Então, o que nós vamos nos encontrar em algum momento aí da metade do segundo semestre, Jean, é que a gente vai olhar para trás e ver algo em torno de 250, 300 mil vidas perdidas. E, lógico, cada perda de vida é uma tragédia, né? Não dá para quantificar o valor de uma vida, seria absurdo. Aqui no Brasil, já com a curva entrando na sua fase descendente,
tudo indica que serão mais ou menos 6 mil a 8 mil vidas, né? Algo maior do que o H1N1. Mas a gente vai olhar para trás, vai prantear essas perdas de vida. Mas vai olhar para frente e vai ver uma coisa que pode significar 3 vezes mais do que a Grande Depressão de 29. Pode representar de 30%, que já está se demonstrando nos Estados Unidos. Os Estados Unidos saíram pleno emprego, já está em 27% de desemprego. Então, isso é inusitado, né? Qual será o impacto, por exemplo, no SUS, né, de 30% de desemprego? A gente não sabe, pode ser algo catastrófico, né? Qual será o impacto na segurança pública de um desemprego de 30%? Se você aumentar 10% o desempenho aí de homicídio, isso será 2 ou 3 vezes mais do que todas as mortes do coronavírus. Então, é isso que os homens públicos e os dirigentes empresariais têm que olhar. Você não pode olhar o que a gente chama o ótimo local. A pergunta não é como minimizar perdas para o coronavírus. A pergunta é como minimizar perdas, como salvar vidas, de uma maneira global. Porque se a gente ficar olhando apenas a questão do vírus em si, a gente vai agir como o oncologista que fica olhando apenas para o tumor. O bom médico, o bom oncologista, tem que ver o paciente. Não adianta fazer uma quimioterapia dirigida suficiente para exterminar o câncer, mas matar o paciente. Então, as ações agora têm que ser tomadas com um plano sistêmico, um plano holístico, um plano global, não apenas o vírus, o tumor. Então, eu vejo medidas muito bruscas, muito exageradas, um verdadeiro torneio, quem é o mais impetuoso, quem toma as medidas mais duras, sem a visão que desemprego também mata. Violência humana também, violência urbana também mata, né? O caos no SUS, decorrente de 30%, 40% de desemprego, também vai fazer muitas e muitas vítimas. Então, eu acho essa visão mais ampla que eu tenho procurado trazer, no sentido de que a gente não crie, no sentido de que o remédio não mate mais do que a doença, né? E realmente a gente tem visto diferentes, como você bem mencionou aí, nós, logicamente, no primeiro instante, fomos ultraconservadores, nós fomos das primeiras, o nosso leal concorrente à rede de varejo, a fechar todas as lojas. Nós fechamos 320 lojas nos 27 estados brasileiros. Nós colocamos em férias coletivas as 2 unidades industriais, a maior fábrica de confecção do mundo, nosso grande orgulho que está aí em Natal, e a fábrica de Fortaleza com 12 mil colaboradores. Então, a nossa área de TI deu um verdadeiro show e, em tempo recorde, colocou em home office 97% dos 40 mil colaboradores que fazem da Guararapes e Riachuelo o 15º maior empregador do Brasil. Agora, gradualmente, logicamente, respeitando todas as normas, eu acho que a gente vai sair dessa com um legado em termos de hábitos de higiene, né, muito mais saudáveis, práticas extremamente mais seguras. Estamos gradualmente, logicamente, seguindo as orientações das autoridades, seguindo, eu acho que o número importante a ser observado é o grau de sobrecarga do sistema de saúde, porque o objetivo pelo menos o que dizem os teóricos, de se achatar a curva, não sobrecarregar, não extrapolar a capacidade de e respiradores do sistema de saúde, né? Então, esse fim de semana tivemos a primeira experiência com reabertura da loja, em escala quase laboratorial, para testar os novos protocolos, as novas formas de operação de loja, com as máscaras de proteção, tirando a temperatura dos clientes, os provadores isolados, né? Uso abundante aí de álcool gel, filtrando o ar nos ar-condicionados, ou seja, estou com todo os protocolos já designados, que são bastante rigorosos, no sentido de minimizar o risco. Dou as boas-vindas ao meu querido amigo Afrânio, que vai estar conosco. Olá, Afrânio.
Uma boa noite, Flávio. É um prazer estar dividido aí com você nessa live. O prazer é todo meu, a honra. Bom, Aliás, eu quero dizer, viu, Afrânio, nós ontem completamos 15 anos do Midway, que é o nosso teto comum lá, né? Você são lá no Midway, com o coração partido, eu digo que foi o aniversário mais triste do Midway desses 15 anos, foi um aniversário onde a gente não teve o que dá a cor do Midway, que são os clientes, aquela vibração, né? Infelizmente foi um aniversário mais triste que os outros. E coincidentemente, Flávio, a Miranda entrou no Midway justamente no dia do aniversário do Midway, que foi no dia 27 de abril. Não com os 15 anos, né? Mas entrou depois e no dia 27. Foi bem interessante. Que legal. Flávio, você concluiu? A gente pode seguir assim por temas? Claro, claro. Essa acho que Vou era chamar a basicamente... Frânio já. Frânio, seja bem-vindo também aqui ao nosso papo, você como debatedor. Eu tinha encaminhado um tema para Flávio, que era exatamente talvez um tema que você, aqui como presidente da FCDL, também como grande empresário, está muito à frente disso e acompanhando de perto, que é essa retomada. Como retomar, né? Como fazer essa reabertura, esse plano de ocupação. E eu disse até a Flávio Rocha que trouxesse um pouco dessa sua experiência, porque como ele tem aí mais de 320 lojas e algumas ele já está começando a abrir. De que forma fazer? Como é a sugestão de melhor fazer, né? Talvez você pudesse complementar isso com mais propriedade e encaminhar esse debate aí. Bem, de qualquer forma, né, dando continuidade ao que Flávio já falou, que é uma coisa real, né, nós estamos no momento, Jean, que a gente tem o lado da economia, que nós entendemos, né, tanto eu como Flávio, eu estou com 33 anos aí no mercado, ele já está com mais do que eu, né, bem mais experiente, mas assim, a gente entende da lata de comércio, da parte de comércio, a gente não entende da área de saúde, e a gente fica um pouco angustiado de ver as lojas, todas as nossas lojas fechadas. Imagina o Midway, né? O maior shopping de Natal simplesmente fechado, né? As portas aguardando um dia que, inclusive, né, Jean? Ontem eu tive uma reunião com a governadora. Toda segunda-feira a gente está tendo uma reunião com a governadora, a equipe de governo dela, né? E os presidentes de federações, os presidentes de entidades, né? Da turismo, de hotéis. Então, o setor produtivo de uma maneira geral, a Fierne, através de Amaro Salles. E a gente discutindo, inclusive, a melhor maneira da gente, como é que a gente vai elaborar o plano de retomada do setor produtivo no Rio Grande do Norte. E assim, tem muita gente já desesperada, porque inclusive já praticamente está quebrado. Você não é toda empresa, né, principalmente pequena, que aguenta 40 dias, 50 dias, fechada, né, e tendo que pagar os seus custos, né, de fornecedores, de trabalhadores, né, e etc. Então, foi discutida essa questão, inclusive na minha fala. Foi uma das primeiras coisas que eu coloquei, que inclusive o Flávio colocou aí no final. Nós precisamos, no Rio Grande do Norte, traçar um plano estratégico de retorno às atividades produtivas. A gente respeita as opiniões da área de saúde, sabe que realmente a coisa é grave, como o Flávio inclusive colocou. A gente sabe que deverá mover não a quantidade de pessoas, né, que eu sempre fui contra, ao que foi colocado pela nossa Secretaria de Saúde do Estado. Eu disse à própria governadora em reunião que, olha, eu não sou entendido de saúde, não sou médico, não, mas eu não acredito que, estatisticamente, não tem possibilidade do Rio Grande do Norte ter infectado mais de 2 milhões de pessoas, né? Quando, na realidade, no mundo inteiro, naquela época, não tinha 2 milhões infectados, né? E morrer 11 mil pessoas em praticamente 20 dias, né? Claro que eu não quero que morra ninguém, como o Flávio falou, né? Cada vida que vai é uma família, né? Ninguém vai querer que um ente querido seu, um amigo, né? Uma pessoa vá morrer. Por isso, inclusive, que nós sempre fomos favoráveis, né, o setor produtivo. Eu, inclusive, a semana passada, dei entrevistas, inclusive, na televisão. Nós somos favoráveis à abertura do comércio de maneira organizada, tá? Desde que a nossa área de saúde não esteja o leito a mais de 50%, né, ocupados, que era a situação da semana anterior. Agora não, agora já está chegando próximo de 50%. Né? Na semana anterior, a gente estava com 28% só dos leitos ocupados, e a gente achava o seguinte, né, que a gente tem como conviver com as duas coisas. Eu acredito que tem algumas atitudes que estão sendo colocadas, né, que Flávio com certeza está acompanhando o Brasil inteiro aí, que ele tem loja em todo o Brasil,
eu só tenho aqui no Rio Grande do Norte e na Paraíba, mas eu tenho acompanhado o seguinte, as pessoas estão obrigando a todo mundo ter que usar máscara ao sair de casa. Então, eu acredito que isso seria uma medida já para ser tomada, né, do governo do Estado, já há muito tempo atrás, colocar um prazo para que as pessoas, olha, a partir do dia tal, daqui, sei lá, 10 dias, quem sair de casa, seja para onde for, tem que andar de máscara, vai ser obrigatório o uso de máscara. Medidas desse tipo faria com que alguns tipos de atividades pudessem abrir e poder receber clientes, desde que o cliente estivesse com máscara e também o nosso colaborador com máscara, como o Flávio, inclusive, colocou. Jean, a proposta, inclusive, da gente para o governo é que todos os colaboradores dentro da empresa estejam com máscara, tenha álcool gel na entrada da loja, que tenha aquela distância do caixa para despachar o cliente, né? Que todo mundo que vier comprar na loja, né? Que eu acho que eu falei no início, venha com sua máscara. Se não vier, não entra na loja. E aí, cada um lojista pode até ter a possibilidade de ter uma máscara para poder, inclusive, dar para o cliente, fazer tipo de brinde, né? Para poder o cliente entrar. Mas, assim, tem que ter esses cuidados devidos. Você imagina as contradições que nós temos, inclusive, não só no Rio Grande do Norte, como no Brasil. Muitos e muitos lojistas que, inclusive, estão me escutando aqui, que tem um colaborador, né? E eu queria até, eu comecei sem nem saudar as pessoas que estão nos ouvindo, né? Vários amigos, vários colaboradores, né? Que estão nos ouvindo aqui, vários lojistas, tá? Então, você imagine só, tem lojista de 2, 3 colaboradores que estão fechados, atendendo ao apelo do governo de a gente, né, ter o isolamento, de não abrir o comércio, para evitar essa questão da curva, né, de ser exponencial. Então, vamos ver se a gente achata ela. Aí, o que acontece? Vá numa Caixa Econômica em qualquer lugar do Brasil, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, para você ver como é que está a situação das filas lá. Agora, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, que são os bancos oficiais, né, os bancos públicos, eles têm faturamentos líquidos em torno de 15 bilhões ao ano. Aí você não vê, né, a Caixa Econômica colocar uma pessoa com um carro de som fora para poder orientar aquela fila, ou distribuir máscara para, inclusive, as pessoas ficarem lá e ficarem protegidas. Então, assim, cá para nós, né, um termo bem interiorano, mas é uma esculhambação. E aí a gente se priva de abrir uma loja de 2, 3 colaboradores para atender clientes e vender, e aí o banco simplesmente abre, ficam 100, 200 pessoas no lado de fora, sem máscara, né? Na maior confusão, gente dormindo na fila para poder conseguir tirar, né, o seu dinheiro lá dos R$600. Então, assim, é uma coisa muito contraditória. Por que que eu estou prestando meu serviço e que tem o meu lucro? Não posso abrir porque o coronavírus, né, vem aí. Mas o banco, como é para poder dar auxílio emergencial de R$600, ele pode abrir da maneira que quiser, fazendo do jeito que quiser e a fiscalização não está lá, né? Ontem, inclusive, eu cobrei isso à governadora, cobrei, inclusive, aos 3 senadores que estavam presentes na reunião, né? O capitão Stevenson, a Jean Paul Prats e Zenari Maia, e mais 2 deputados federais, Rafael Mota e Natália Bonavides, para eles, inclusive, verificar isso a nível nacional. Por que que a Caixa está fazendo esse tipo de procedimento e não tem realmente controle? Você precisava ver, tiraram uma foto lá em Seramirim e mandaram para mim, inclusive a menina Jurimar, que é a diretora do hospital, mostrando o absurdo que era a Caixa de lá, o tumulto que é. É muito pior, Gerando, do que uma feira. Aí quer dizer, o que adianta nós, empresários, fecharmos nossas lojas, pessoas, inclusive, que têm 2, 3, 4 colaboradores, 10 colaboradores, e as feiras livres está todo mundo sem máscara. A Caixa Econômica aberta em todas as agências, todo mundo indo para lá fazendo filas enormes, né? No final de semana, inclusive, a praia, né? Você pode não ir nas praias de Natal, mas as praias vizinhas, o pessoal está fazendo, tipo assim, piqueniques. As praias são cheias. Então, assim, eu acho que falta um pouco da divulgação do que realmente é necessário ser feito para que esse coronavírus não venha, né, digamos, ter um problema maior, causar um problema maior. Só que aí são muito rígidos com a parte, que é a parte do comércio, né, e são muito soltos com outra parte, que é a parte de bancos. O que é que banco, né, com o lucro que ele tem, é diferente da empresa nossa, tanto a minha como a de Flávio, que também a gente almeja lucro. E que a gente tem o maior cuidado com nossos colaboradores. Que, inclusive, tem colaboradores minhas aqui, né? E colaboradores meus que estão assistindo. Eles hoje estão trabalhando no delivery, mas é todo mundo ali, distante, estou lá, dizendo, olha, usa máscara. E hoje, inclusive, Jean, a gente vai começar uma campanha da FCDL, juntamente com a CDL e todo o setor produtivo do Rio Grande do Norte. A partir de 8 horas da noite, a gente vai colocar um vídeo, tá?
apelando para toda a população do Rio Grande do Norte que use máscara obrigatoriamente. E a gente, inclusive, fez um videozinho, né, colocando que, com certeza, daqui a pouco vocês vão ter a oportunidade de ver, e depois, inclusive, eu vou passar para a Flávia também para ele ver, que, com certeza, ele vai ver aí que vai ser uma mídia geral que a gente vai fazer no Rio Grande do Norte, apelando para as pessoas. Afrânio, Então, eu acho que a primeira atitude, só concluindo, já, a primeira atitude que deveria ser tomada pelo governo, até no primeiro decreto, seria: a partir de agora o pessoal vai ter que usar máscara. Saiu de casa, você quer sair, doutor? Tem que sair. Então, usa máscara. E claro que aí o governo tem que conseguir máscaras, que aí o próprio Fábio Rocha, né, eu inclusive parabenizo ele pela quantidade de máscara que já foi dada, né, para o governo, para distribuir naquelas comunidades carentes. E as pessoas, né, que têm condições de comprar, quem é que não tem condições de comprar uma máscara de R$2, de R$5, de R$10, de R$20? Entendeu, Jean? Então, eu acho que começa por aí. Aí a gente conseguiria conviver a parte da economia, o comércio poder abrir cautelosamente e cuidadosamente, com a parte do coronavírus, né, que é a área de saúde. Perfeito. Flávio, pegando ainda o mesmo gancho de Afrânio, eu queria que você tivesse mais a sua visão estado por estado. O que é que você está sentindo? Porque aqui a gente percebe uma angústia, como essa relatada por Afrânio. Eu já venho visto, Afrânio, esse seu posicionamento em algumas entrevistas, depois de reuniões, essa angústia que você está vivendo como representante da federação. E eu queria ouvir, Flávio, a sua visão de fora, como quem está acompanhando em todos os estados. E como é que você enxerga que nós podemos ter uma retomada segura, preservando as vidas e preservando também as vidas que podem ser perdidas se não cuidarmos da economia. E também, Flávio, aproveitando também, foi um lapso meu, queria reforçar o agradecimento de Afrânio. Aqui a gente já está com mais de 100 pessoas acompanhando, mais de 100 empreendedores e formadores de opinião, a vocês da Riachuelo, a Guararapes, por ter aí doado EPIs, máscaras, aventais, toucas, ter feito toda uma mobilização para ajudar não só o Rio Grande do Norte, mas o país inteiro. Jean, muito obrigado por ter pontuado isso aí. Essa é uma ação que está nos dando muito orgulho, porque nós optamos por fazer aquilo que a gente faz bem para ajudar, né? A Riachuelo Guararapes é o resultado, ela se tornou uma grande empresa por identificar, em boa hora, uma vocação do nosso estado e da nossa região, que é a vocação têxtil, né? Então, desde a secular mulher rendeira, com amor que coloca em cada peça de roupa, é o mesmo que uma costureira da Guararapes, do Pró Sertão, né, coloca de amor, né, nessa roupa. Então, nesse momento, foi acionados pelo governo do Rio Grande do Norte, que em boa hora propôs essa parceria. Nós ficamos muito felizes de poder participar, doando os tecidos, usando a estrutura das grandes unidades de corte e de malharia, e manter viva uma atividade extremamente importante do ponto de vista social, que são as oficinas de costura pelo interior do Rio Grande do Norte, principalmente no Seridó. Então, com isso, você junta as duas pontas. Você tem a oportunidade de dar suporte, de proteger esses verdadeiros heróis, que são os profissionais que estão aí nessa frente de luta terrível que são no sistema de saúde brasileiro e do Rio Grande do Norte, e manter viva essa atividade econômica tão importante para pequenas cidades do interior e as nossas unidades de confecção também. Então, acho que foi uma iniciativa muito oportuna, que está grandes resultados. Nós já doamos mais de 1 milhão de máscaras, 1 milhão de EPIs, que são aventais, batas, equipamentos de suporte aí para os hospitais, e na parceria com o governo do Rio Grande do Norte, dando o tecido, e o Rio Grande do Norte mantendo vivas as oficinas de costura, costurando as máscaras, numa meta inicial de 7 milhões de máscaras. A Riachuelo já doou equivalente a 15 milhões de reais, né, sob a forma desses EPIs, e isso tem nos deixado muito felizes. Esse fim de semana, Afrânio e Jean, foi de muito aprendizado para nós, porque foi o primeiro dia de abertura, o primeiro fim de semana, desde sexta-feira,
de abertura de lojas dentro da nova realidade, testando a nova forma de operação de lojas, né? Completamente diferente. Todos os colaboradores com máscaras, exigindo máscaras dos clientes, oferecendo o álcool gel, com toda uma série de cuidados do ponto de vista da filtragem de ar nos ar-condicionados, os provadores isolados, mantendo o distanciamento, tanto nas filas do caixa, em todos os lugares da loja. E o que eu quero dizer aqui, Afrânio, é que tem realmente algumas regras que estão se tornando norma em todo o Brasil, mas nós que estamos na frente, com a barriga no balcão, como eu disse aqui no começo, veem que não fazem tanto sentido, né? Por que manter, por exemplo, permitir, que eu acho que está muito certo, abrir um comércio de rua, mas um ambiente absolutamente controlado, onde você pode controlar desde a temperatura de cada pessoa que entra. Você consegue controlar o porte de máscara. Você pode controlar até a densidade da população que está dentro do ambiente, que é um shopping center, onde você controla até o número de vezes que você filtra o ar a cada vez, com pastilhas antibactericidas, com todo os cuidados no sentido de matar os vírus e as bactérias que, porventura, estejam no ar. Você está lista na escala de atividades a serem abertas. Porque tenho uma atividade de shopping, não, porque a metade das nossas lojas são de rua, ou 40%, e o resto de shopping, né? Então, eu acho que o que eu gostaria de colocar em debate, você que está nas entidades do registas, né? Por que não fazer simultâneo a abertura de loja e de rua? Porque quando você tem uma cidade que tem uma rua de comércio e tem um shopping center, você fecha o shopping, você aumenta a densidade da rua, você concentra, né? E o que você quer nesse momento é não ter densidade, não ter aglomeração. Então, é muito melhor que você divida esse número de pessoas entre comércio de rua e entre as atividades econômicas do shopping também, né? Outro ponto que eu gostaria de mencionar, e eu acho que tem muito a ver do modelo de negócios que nós desenvolvemos a partir do Rio Grande do Norte, que é o novo desenho das cadeias de suprimento. Eu acho que esta crise mostrou a vulnerabilidade a exagerada internacionalização das cadeias produtivas. Você compra um botão na Índia, põe o zíper na Coreia, compra o tecido da Indonésia, costura na China. No fim, uma calça jeans tem que dar 2 voltas em torno da Terra para chegar aqui na loja em Natal, né? Eu tenho a impressão que daqui para frente você vai reconstruir, redesenhar as cadeias de produção, tendo tudo ao alcance da sua vista, né? Podendo você ter muito mais velocidade, diminuir o lead time, isso com uma oportunidade fantástica para a nossa empresa e para o Rio Grande do Norte. Nossa empresa, entre os grandes varejistas de moda, tem menor dependência de importação, né? Para a relevância da nossa operação lá em Xangai, na China. Estamos realmente repensando, nós vamos revigorar, vamos fortalecer a nossa operação, dando empregos localmente e fortalecendo a cadeia de suprimento, e onde o Rio Grande do Norte é um estado né? Porque tem uma mão de obra apta para esse tipo de atividade, matéria-prima, tem fiações, tem todos os elos da cadeia têxtil aí no estado em condição de produzir para o resto do Brasil todo e substituindo as onerosas e complicadas e ambientalmente não amigáveis a importações asiáticas, né? Eu acho que isso é um desdobramento que vai acontecer em benefício do Rio Grande do Norte e do Nordeste, do setor têxtil principalmente. Com isso, você amplia as atividades econômicas aqui, né? Trazendo para cá, para o Rio Grande do Norte, para dentro do país, né? Frane, você quer
encaminhar mais alguma pergunta. Eu vou depois colocar mais dois associados aqui que Eu querem fazer queria, perguntas. E eu queria, pessoal, que vocês eu queria, fizessem as perguntas nessa caixinha aqui, onde tem o Q e o A. Q e A aqui embaixo, vocês encaminham as perguntas para lá e daqui a pouco a gente abre para Flávio Rocha responder. Afrânio. Jean, eu quero complementar essa última observação que Flávio fez, né? A respeito da questão de a gente tentar realmente produzir as coisas que a gente possa produzir aqui. E assim, a gente precisa de um trabalho de conscientização, que eu já venho, inclusive, tentando, né, há 3 anos e meio atrás, para poder mostrar à população, de uma maneira geral, do Rio Grande do Norte, que se a gente comprar dentro das lojas do Rio Grande do Norte, se a gente comprar o que for produzido no Rio Grande do Norte, a gente faz com que o próprio Rio Grande do Norte cresça. Porque se vocês, né, do Rio Grande do Norte não comprar nas lojas locais, o que vai acontecer? Nem a gente vai gerar emprego e nem, inclusive, nós vamos pagar os impostos devidos, porque se eu não vendo muito, eu não faturo, eu não pago imposto, né? Então, a gente tem feito uma defesa. Todas as 36 TDLs que nós temos no estado, né, tem feito campanhas dizendo que, olha, compre no mercado local. Pode ver que vocês vão escutar muito isso, né, feito pelas CDLs. Compre no nosso mercado local. Por quê? Você está gerando emprego e renda para o seu município, entendeu? Então, isso aí a gente agora está sentindo. E eu queria, né, Jean, até antes, que depois eu quero que Flávio Rocha também fale a respeito, é o seguinte: a gente tem a crise como sendo uma coisa péssima, né? Você imagine quantas coisas boas você pode tirar de uma crise dessa. Desde isso aqui que a gente está fazendo agora. A gente imaginava que a gente poderia fazer, inclusive, facilmente, né, uma conferência usando o Zoom há uns 2 meses atrás. Era uma coisa rara a gente poder fazer. A live hoje, você já tem que escolher qual é a que você vai olhar, porque é tanta live diariamente, né, que você já não sabe qual que você vai assistir. Então, são coisas que surgiram. Quem não trabalha com e-commerce ou não trabalha com delivery, ou você agora passa a trabalhar, ou quando o mercado voltar a funcionar, não vai ser mais aquela coisa de você ficar esperando o cara na porta para poder atender e vender alguma coisa, não, entendeu? É. Então, são essas coisas que quem é varejista vai ter que pensar, porque não pense que é só botar o plano de retomada do comércio, Jean, e que quando retomar, todo mundo vai voltar a faturar a mesma coisa. Inclusive, eu queria também colocar uma pergunta para Flávio, viu, Jean? Uma pergunta difícil, que todos os lojistas, inclusive, como eu tenho loja em quase todos os shoppings, né? E o pessoal me pergunta: Afrânio, quanto vai ser a queda do faturamento quando a gente começar a funcionar? Principalmente para quem está em loja de shopping, viu? E aí eu pergunto a Flávio: as lojas que ele abriu agora, tanto de shopping quanto de rua, nesses primeiros dias, já que você começou a funcionar a partir de segunda-feira, né? Nesses 2 primeiros dias, você tem ideia da quantidade de faturamento, quanto você faturou, digamos, 10%, 20%, 50% do que você estava faturando em média antes? Que esse dado é bem interessante para quem está, digamos, pensando em abrir a partir de algum dia, né, quando o governo realmente combinar com a gente aí para poder retomar a atividade econômica. Boa pergunta, Frânio. Realmente, nós sentimos um baque nessa primeira leva de aberturas, mas é compreensível porque é uma verdadeira lavagem cerebral de alarmismo. As pessoas estão realmente assustadas. Nós estamos, em média, arredondando com 50% de queda em relação ao mesmo dia, ao dia equivalente do ano passado. Ou seja, o último sábado de abril do ano passado vendeu o dobro do que vendeu essas 30 lojas que a gente abriu aqui. 20 no sábado, mais 10 20 no sexta, mais 10 no sábado. Está por aí. Agora, o e-commerce, por exemplo, está com 500%, né? Vários outros... foi realmente surpreendente. Tem alguns departamentos, como, por exemplo, o Grupo Lá e Flávio, BB, Primeiros Passos, só lhe interromper. Estão vendendo mais com as lojas fechadas do que o ano passado com todas as lojas abertas, só a loja virtual. Eu vi uma reportagem hoje falando também eu não lembro qual foi o grupo, acho que não, o grupo Lá, eu acho que não postou no online, só tem loja física. Enquanto isso, o grupo das Casas Bahia cresceu 30% nas vendas do online, né? Tá todo mundo apostando no online. E você enxergou isso bem antes. Talvez
há 4 anos, você vem investindo muito forte no e-commerce, no online. Deu tempo de vocês implementarem todas essas mudanças mais agressivas e o online hoje representa que percentual do seu faturamento? E eu pergunto também se essa crise não ajudou de alguma forma a vocês focarem todas as energias mais no online agora. Jean, a penetração do e-commerce no setor de moda no mundo todo é menor do que dos outros setores. A gente vinha com algo em torno de 3%, uma Black Friday chegava a 5%, mas, bom, hoje não precisa nem dizer que nós estamos com 100% de e-commerce, né? Claro, é uma piada sem graça aí, mas quando você fechou todas as lojas, o e-commerce até sexta-feira passada era 100%. Mas o crescimento mais forte é realmente no grupo lar, as pessoas ficam mais em casa, então começa a cuidar mais de casa, começa a ajeitar a sua casa, o infantil, e isso cresceu bastante, mas cresceu muito a penetração da nossa parte financeira, que é muito relevante, né? O download do nosso app, o aplicativo do futuro banco Midway, que a gente está esperando a sinal verde do Banco Central para transformar a nossa financeira em banco, será um banco digital, e esses dias estão sendo extremamente importantes do ponto de vista de estreitar o relacionamento digital com o cliente, né? Eu costumo dizer que a gente vai digital 5 anos em 5 semanas, né? As pessoas, os clientes, não é apenas as áreas de tecnologia das empresas, é uma mudança cultural que está acontecendo. O que a gente está vendo aí de totais excluídos digitais, uns velhinhos aí que estão quebrando a cabeça para aprender a pedir a sua refeição pelo aplicativo, né? Então, isso é saudável, isso é uma mudança cultural. O pagamento das faturas migrou de uma maneira brutal aí para os meios digitais. Outros canais que estavam sendo lentamente amadurecidos, como, por exemplo, a venda por WhatsApp, um outro programa que a gente está chamando de Riachuelo. Hoje, todo vendedor da Riachuelo, ele tem um código que ele pode montar a sua homepage, escolher os seus itens favoritos, compartilhar com seus clientes, e ele vai participar, vai ter uma comissão dessa venda, né? Um percentual relevante e ajudou a essa quintuplicação da venda digital que a gente está tendo. Perfeito, Flávio, obrigado. Olha, eu queria abrir aqui para a participação de alguns associados nossos. Tira a palavra aí do rei da moda do Brasil. Vou chamar aqui o rei do melão, meu amigo Luiz Roberto Barcelos. Você queria fazer uma pergunta? Acho que seu áudio está desligado. Deixa eu ligar aqui. Olá, boa noite, me ouve bem? Marcelo, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai, Flávio? Boa noite, Luiz. Boa noite, Afrânio. Boa noite aos amigos empresários. Afrânio, parabéns. Grande convidado que nós temos aqui hoje. Obrigado, Luiz. Flávio, maravilhosa, né, Afrânio? Acho que Obrigado. Pessoas que são excelentes empresários, mas, acima de tudo, excelentes seres humanos. Pessoas, né, que estão aqui para fazer o bem, para transformar, para levar a riqueza para esse Rio Grande do Norte inteiro. Aliás, estou aqui na fazenda agora, aqui na Famosa, debaixo de uma chuva maravilhosa aqui. 1h30 de chuva forte. Acho que o sertão todo está verde agora. Estamos comemorando. Mas, Flávio, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Você é um grande empresário da moda que está sempre na vanguarda, tentando antecipar, né, as tendências e tudo mais. Então, eu queria falar de tendência. O que é concreto de mudança de vida? A gente falou um pouco aqui agora, mas esse que estão se chamando agora de o novo normal. O que será esse novo normal? No seu modo de ver, que transformação isso vai trazer? Além do e-commerce, isso é um grande passo, mas o que mais isso pode trazer para as vidas das pessoas, essa nova realidade que a gente está vivendo agora, até porque outras pandemias poderão vir, e como é que a gente já vai começando a prevenir para que, quando essas vierem, não traga todo esse problema que está trazendo essa? Não é à toa que as palavras oportunidade e crise, em chinês, tem o mesmo ideograma, né? Porque oportunidade e crise tem tudo a ver.
É na crise que você você é expulso da sua área de conforto e você põe a cabeça para funcionar e vai buscando a sobrevivência. Eu acho que essa questão do salto de inclusão digital, eu acho que é incomensurável o valor disso, né? Tudo fica mais eficiente. Essa nossa reunião aqui está muito mais eficiente ou no auditório, onde as pessoas tivessem que ir numa sala de reunião para compartilhar a presença. Então, isso vai ser bastante... As cadeias, eu menciono rapidamente a questão das cadeias produtivas, elas vão ficar muito mais eficientes, muito mais sinérgicas, muito mais amigáveis ambientalmente, que vão gastar menos combustível, vai ter menos horas de caminhão, vai ter menos horas de navio, de avião para produzir aquele mesmo produto. Então, eu sou um otimista. Eu falei, eu fiquei com a impressão que eu deixei aqui uma impressão pessimista, que é completamente diferente, por causa desses primeiros dias de abertura das lojas. Nos primeiros dias, é esperável assustadas, né? Mas o que eu acredito, a gente está vendo aí o que é que está acontecendo nos mercados que já estão voltando à normalidade, onde a curva do sino já cumpriu a sua finalidade. Eu estou falando de países como a própria China continental, como Singapura, como a Coreia do Norte, como a Áustria, né? Eu estava conversando numa live até com o presidente da LVMH, que tem lojas de luxo em todos os mercados, mas ele fala que são double digit, como ele disse aí, quer dizer, 10, 20% de crescimento em todas as lojas que reabrem. O que é que isso quer dizer? Ao contrário do consumidor ficar em cláusula, ficar tímido, o consumidor redescobre as coisas boas da vida, redescobre a alegria de uma roupinha nova, de jantar num bom restaurante. Então, eu acho que, ao contrário desse consumidor ficar assustado, enclausurado, ele vai redescobrir, vai fazer as pazes com as boas coisas da vida e vai, claro, superado a barrigada que existe aí de queda do PIB, de desemprego. Então, logo isso retome, o ânimo do consumidor vai ser redobrado para voltar a desfrutar das boas coisas da vida. Então, eu sou otimista, né? Eu sou otimista com relação à normalização do pós-coronavírus. E quero dizer uma coisa também, que não está sendo... Olha, o padrão das pandemias é exatamente o mesmo. Eu estava vendo um estudo da Universidade de Singapura, mostrando a incrível coincidência de H1N1, de gripe suína, de coronavírus. É uma curva em forma de sino de 90 dias. Ela chega no pico, né, e estabiliza no total aos 45 dias. É exatamente agora que nós estamos nela. E a partir daí, após alguns dias... Aqui em São Paulo vai ser essa semana aqui, esse platô do meio. Aí, a partir daí, você replica essa mesma curva, né, e aos 90 dias você já ocupou 1% de ocorrências dessa curva do número de mortes, infelizmente. Então, essa é a chamada imunidade de rebanho, né? Quando é aí que a solução está sendo providenciada. A gente não vai ter que esperar 18 meses por uma vacina ou um ano por uma vacina. É uma imunidade de rebanho. A solução está sendo providenciada nos sistemas imunológicos de 220 milhões de brasileiros. E quando a gente menos esperar, em Nova York já está em 40% de imunidade, né? Muitas vezes a imprensa dá isso aí como uma notícia ruim, 40% da população contaminada. Essa é uma grande notícia, porque o que a gente quer, 50% das pessoas de uma população sejam portadores assintomáticos, ou seja, eles têm os anticorpos, como o general Heleno, ele teve lá a gripe, sobreviveu, né? Mas está com os anticorpos, não contamina mais ninguém e está imune à doença. Então, isso já está para acontecer, né? E a partir daí tudo volta ao normal. Com você, já. Ok, obrigado. Está por aí, Glauber? Também tem Evandro aqui, que eu queria chamar. Glauber, queria que você também participasse aí, dando a sua colaboração, interagindo com o Flávio aí. Ô, Glauber, prazer em vê-lo. Tudo bem? Glauber, que
que Flávio, Glauber montou uma verdadeira operação de guerra lá. Eu fiquei muito feliz com o que vi, com o talento dele para gerir aí as operações dele, uma sala de situação onde ele consegue enxergar. E ele tem algumas visões também bem interessantes. Acho que seu som não está saindo não, Glauber. Boa noite, meu amigo. Glauber, tá sem som, Eu estou ouvindo já. tá? Eu escuto bem. Vocês estão ouvindo, Glauber? Eu estou ouvindo o Glauber. Tá ouvindo, Flávio? Estou ouvindo perfeito. Então eu não estou ouvindo. Pode falar. Ó, Glauber, essa questão do protagonismo e do papel dos municípios e dos estados, de certa forma, pode dar a impressão de uma falta de coordenação. Mas, por outro lado, é bom, porque são realidades muito diferentes que exigem modus operandi muito diferentes. O vírus tem um comportamento completamente diferente, de acordo com o clima, de acordo com a pirâmide etária, até percentual de fumantes. Está se descobrindo uma estreita correlação com a que está nos beneficiando muito, que é a tal da BCG, a vacina que tem a maioria dos países pobres tem o BCG, e quando tem BCG, o vírus tem uma performance muito menos agressiva, como a que está acontecendo aqui no Brasil. Então, é bom que essas realidades, também a questão do sistema de saúde ser mais parrudo, menos parrudo, ter mais UTI, menos UTI. Então, precisa realmente ter, você não pode fazer uma norma para tudo, mas, ao mesmo tempo, acaba acontecendo providências
as cidades abrem lojas pequenas, as outras abrem lojas grandes, né? Uma abre rua e não abre shopping, né? Então, é importante o nosso papel, que tem uma visão mais abrangente das melhores práticas, que a gente contribua através das nossas associações, aos prefeitos, aos governadores. Eles ficam muito assustados, alguns ficam olhando apenas a questão das mortes visíveis, que é a do coronavírus, e não veem as mortes invisíveis, que podem estar sendo geradas com o desemprego, com a fome, com a violência urbana, né? Então, eu acho que é importante o nosso papel no sentido de dar esta visão, mostrar. Eu sei que tem aí uma atuação de 100 lojas diferentes em vários mercados. Você pode, né, ajudar bastante, e as associações, mais ainda, ajudando a dar as soluções, as melhores práticas que sejam aplicáveis a cada realidade, a cada estado e a cada município. Então, é muito importante o nosso papel, porque a gente tem notado muita abertura nesse sentido, né? Muitas vezes os exageros, os atropelos não são decorrentes de má fé, são decorrentes realmente do pavor que tem sido gerado muito mais do ponto de vista psicológico do que do histórico de ameaça real dos danos que o vírus causa. Logicamente, não estou nem de longe tentando minimizar uma tragédia que é cada vida que se perde. Cada vida que se perde é uma tragédia que não pode ser quantificada nem nos trilhões do Trump, né? Mas tem que se ver, como disse aqui no começo das palavras, holisticamente, sistemicamente, quer dizer, as mortes visíveis da estatística do coronavírus, mas as mortes invisíveis do caos social, do desemprego. Bom, outro ponto também que diz respeito ao horário de funcionamento. Eu não sei como é que está em Natal, eu não estive aí recentemente. O comércio de rua está com horário normal ou tem horário reduzido? Desculpe não ter esse dado. Flávio, aqui está horário reduzido, né? Comércio de rua, mas são poucas as atividades que estão abertas, né? E a reivindicação da turma do setor produtivo era que permitissem as lojas abrirem, né, com todos aqueles cuidados que você, inclusive, já citou aí. Inclusive, até se fosse o caso de desligar ar-condicionado, né? Que é como você falou, eu acredito que pode-se colocar ar-condicionado ligado, desde que ele esteja feito manutenção corretamente e que todo mundo esteja de máscara, né, protegido dentro da loja. Mas aqui alterou o horário, as lojas, a maioria, estão fechando às 15 horas, outras fechando às 17 horas, né? Então, o horário não está normal. Sim. E alguns ar-condicionados mais modernos têm o dispositivo antiviral, antibactericida, né, que dá uma segurança adicional, claro. Não, tem que ver os equipamentos mais modernos. Eu acho que não precisariam nem ser desligados, né? Poderiam ser mantidos como um fator adicional de segurança. Inclusive, você fala uma coisa aí, Flávio. Você falou uma coisa aí que eu acho que é viável, né? Você tem condições, inclusive, você sabe quanto entra de pessoas no seu shopping e quanto sai. E você imagine se por um acaso o shopping abrir, né? Dentro de todo o planejamento aí, o shopping abrir inicialmente, eu acredito que uma das coisas que pode fazer é o seguinte, colocar na entrada do shopping, é proibido entrar sem máscara. Então, se você for ao shopping sem máscara, você não pode entrar. Então, o próprio vigilante na hora já não deixaria entrar. Outra coisa que eu já vi, inclusive, algumas lojas colocarem, você sabe que só pode ter uma pessoa a cada 5 metros quadrados, é o que se aconselha. Então, é só verificar o tamanho da loja e já botar um cartazinho na entrada, um adesivozinho lá. Olha, pessoal, só podemos atender 10 pessoas dentro da loja, pedimos a compreensão, né? Então, chegou de 10 pessoas, ali a pessoa já barra dizendo, olha, você aguarda um momentinho, porque já tem 10 pessoas dentro da loja. São coisas contornáveis, né? Restaurantes, praças de alimentação, manda tirar, digamos, a metade das cadeiras que tem lá e deixa uma distância de 1,5 m a 2 para cada uma, né? Deixando apenas 4 pessoas por mesa, e há esse tipo de controle que pode ser feito. Então, por isso que eu acho que dá para conviver as duas coisas, a economia
e a questão do coronavírus com cautela. Flávio, obrigado, Afrânio. Aí, Flávio, só complementando, faltou, eu acho, você responder a Glauber sobre o novo normal dentro da empresa, né? O redesenho da sua organização pós-pandemia. Depois, para eu abrir aqui para Evandro, e depois para a Frânio novamente. Acho que você não comentou sobre isso, não, né? E depois também tem muita pergunta aqui do pessoal. Eu acho que o grande fator de mudança, sem sombra de dúvida, é a da transformação digital. Aliás, essa não é uma mudança que está restrita às quatro paredes da empresa. É mais profunda, porque é uma mudança cultural. É uma mudança na cabeça do consumidor, né? Mais incluído digitalmente, né? Com mais intimidade, com um canal mais aberto com o cliente, que quando você digitaliza esse canal, a relação torna-se mais íntima, mais estreita e mais eficiente. Isso está sendo notado. E a interação, né, dos canais, dos vários canais. O canal digital com o canal físico. Eu acho que com a reabertura nós vamos ter agilizado em muitos anos a tão sonhada o homem, né? E dentro do canal digital, nesse curto espaço de tempo, a gente já conseguiu desdobrar várias modalidades. Aqui mencionei a venda por WhatsApp, com os produtos despachados a partir da loja, né? Com atendimento humano via WhatsApp, um colaborador dentro da loja, né? O Riacho Lovers, que é esse transformar um vendedor físico num vendedor virtual que faz a sua pré-seleção, escolhe os seus favoritos e manda para a sua rede de contatos. Nós já temos vendedores que estão vendendo de casa com o seu app mais do que vendiam dentro da loja, né? Então, isso é uma quebra de paradigma. E, para não falar também do campo mais fértil ainda para uma transformação digital profunda, que é do ponto de vista de meios de pagamento, né? O download do nosso aplicativo financeiro, do Banco Midway, estão crescendo exponencialmente, já superando a casa dos 6 milhões de downloads que esse aplicativo, essa nova versão, foi disponibilizado há 2 semanas. Então, isso é muito animador, porque um cliente que abaixa o aplicativo e se torna ativo com o seu aplicativo da empresa, ele interage mais com a cliente do que com a empresa, do que até o próprio portador de, por exemplo, um cartão Riachuelo. Perfeito, Flávio. Obrigado. Eu queria convidar aí também para participar Evandro Zaranza, que é advogado tributarista, é sócio da André Lali Advogados, né, Flávio? Que até André que está nos acompanhando aí, acho que ele está com vergonha de entrar, viu? Que é nosso amigo. Apareça, André. Mas eu acho que ele delegou o Evandro aí, que é um craque aí, advogado tributarista, e quer fazer uma pergunta aí. Bem-vindo, Evandro. Boa noite, Valério. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Flávio Rocha. Uma satisfação estar participando desse debate e poder fazer questionamentos assim diretamente a vocês. Obrigado a Frânio, Glauber Gentil. Boa noite a todos. Eu tenho 2 questionamentos. Os agentes econômicos, o contribuinte, ele é a galinha dos ovos de ouro, né? Sem o agente econômico, sem o contribuinte e as atividades econômicas, fica difícil para o Estado, porque a principal fonte do Estado deve ser, financiamento do Estado deve ser a arrecadação de tributos. Bom, Flávio, você me colocou aí, logo no início da fala, uma parceria, né? Hoje a palavra de ordem é essa palavra da cooperação, da solidariedade, né? Essa cooperação entre iniciativa privada, que tem uma possibilidade de dar respostas bem mais rápidas do que o Estado,
e você me colocou uma parceria que a Riachuelo fez relativamente ao âmbito local aqui, com as máscaras, os EPIs, etc. Você enxerga, e também replico o mesmo questionamento para a Frânio, você enxerga uma interação maior, ou seja, uma cooperação maior entre Estado e iniciativa privada, e principalmente sobre o aspecto fiscal, ou seja, você espera, do ponto de vista do Estado, uma resposta mais eficiente sob o ponto de vista fiscal? Por exemplo, só para pontuar um pouco o meu questionamento, nós sabemos que a carga tributária brasileira ela é extremamente regressiva e nós temos uma carga tributária razoavelmente alta no consumo de bens e serviços, né? E no momento de retomada do mercado, essa circulação de bens e serviços, né, vai ser muito importante. Circulação de moeda, circulação de recursos, né, a compra e venda e tal, talvez ela seja muito importante para uma retomada rápida dos empregos. Bom, era esse o meu primeiro questionamento. Um segundo questionamento, e aí é uma dúvida realmente minha, talvez particular, mas eu gostaria que vocês me auxiliassem. É o seguinte: há algum debate, ou assisti algumas lives em que se discute a possibilidade de juros negativos no Brasil, né? Juros sempre foi um problema para a atividade econômica brasileira. E em algumas lives eu vi alguns economistas tratando sobre a possibilidade de identificarmos uns juros negativos no Brasil. Eu queria escutar de vocês se vocês acham que isso seria positivo e de que forma o empreendedor ele poderia se beneficiar de uma situação como essa, caso ela venha a acontecer. Muito obrigado aí pela atenção. Muito boa pergunta, Evandro. Do ponto de vista tributário, você sabe que eu tenho gasto um monte de sola de sapato discutindo essa questão, e um sonho que é justamente a digitalização da forma de financiar o Estado. Eu sempre me incomoda a obsolescência, esses impostos pré-históricos que obrigam o Estado brasileiro a rastrear fisicamente cada caminhão de mercadoria, parando a barreira fiscal, contando quantas camisas tem ali no caminhão da Riachuelo. Isso é uma coisa totalmente obsoleta. E eu acho que a obsolescência dos impostos pré-históricos, o mais pré-histórico deles é o ICMS, eu acho que vai ficar, com a aceleração da digitalização da economia, vai ficar parado, né? Hoje, a empresa de varejo do Brasil, ela é imune à IVA, porque ela é um marketplace. O marketplace é um grande camelódromo digital, né? São 11 milhões de camelôs digitais ligados tecnologicamente com 50 milhões de clientes, e a tecnologia faz as questões, as conexões. O governo sabe cobrar imposto de água encanada. O que é água encanada? É a rodovia onde passam os caminhões, você para na barreira fiscal, você cobra imposto lá. Mas a economia atual, e agora depois desse salto de digitalização, não é mais água encanada, ele é um gigantesco, ele é atomizado, de micropartículas. Vão ser os drones da Mercado Livre, da Alibaba, né, passando em cima das nossas cabeças, e o Estado não sabe cobrar imposto disso. Ele não sabe cobrar imposto do motoqueiro, do Rappi, que pega um marmitex na casa da cozinheira e deixa na casa do cliente, né? São formas digitais da nova economia colaborativa, que os americanos chamam de peer-to-peer, que estão completamente ao largo dos obsoletos tributários do passado. Então, isso acho que vai agilizar muito essa transformação digital da forma de financiar o fisco. Você não vai mais rastrear o átomo, não vai mais rastrear o caminhão de mercadoria. Você vai rastrear o BIT, o débito e o crédito eletrônico, né? Essa é a base tributária perfeita, mais abrangente, que corresponde a 300 vezes mais do que a base do ICMS ou do IVA. Então, eu acho que isso vai facilitar muito o nosso trabalho, no sentido não de uma mera reforma tributária, mas de uma disrupção, de uma transformação digital na forma de financiar o Estado. Eu acho que essa vai ser uma grande mudança. Do ponto de vista é difícil imaginar juros negativos aqui no Brasil, nós que viemos de uma realidade tão próxima, né?
mas eu acho que para isso, além da estabilização e da maior austeridade fiscal, da correção estabilização do déficit público, é necessário também um quadro mais concorrencial entre o sistema bancário. Enquanto a gente tiver 6 grandes bancos, 2 estatais, 4 privados, o livre mercado não vai estar funcionando perfeitamente. Mais uma vez, a transformação digital, com as fintechs, com um quadro de melhor concorrência, uma concorrência mais perfeita no sistema financeiro, pode reduzir ainda mais, não só a Selic, que já está muito baixo, mas reduzir esse spread, que apesar da Selic estar baixo, o spread ainda está alto. Eu acho que tem aí vamos encontrar mais espaço para uma redução maior da taxa de juros. Aliás, esse é um problema sério, porque o dinheiro está empossado nos bancos e não chega na ponta, né? Essa é a queixa generalizada. As empresas grandes até fizeram aí nos bancos, reforçaram seus caixas, e muitas delas já pagando taxas maiores que os bancos farejaram a oportunidade, né? Mas as empresas pequenas e médias estão encontrando sérias dificuldades, apesar do governo dizer que aumentou a liquidez está empossada nos bancos, e quando disponível, a um preço maior do que era antes, né? Perfeito, Flávio. Obrigado. Tem algumas perguntas aqui. É uma pergunta do André Sudário. Ele pergunta, Flávio e Afrânio, né? Entendendo que as vendas na retomada crescerão lentamente, em que momento a margem das vendas adicionais pagarão os custos adicionais de abertura? O pessoal, o custo de ocupação. Será diferente para shoppings ou lojas de rua? Qual a opinião de vocês? Eu vou iniciar. Flávio, vai? Vai lá, com você, Flávio. Bem, eu acredito assim, que em termos de custo, tá, Jean? Como também quem está em loja de rua também tem seus custos de aluguel de local, né? Tem o custo de colaborador. Eu diria a você o seguinte, que eu acredito que até pela experiência, aí Flávio tem condições de falar mais até do que eu, pela questão do mundo que ele conhece, mas em lugares que já passou a pandemia, né, e o pessoal voltou a trabalhar, eu acredito que não vai ser só os primeiros dias que vão ter faturamento mais baixo, tá? Nós acreditamos que vai ser talvez uns 2, 3 meses para frente. Então, isso aí a gente vai ter uma composição, né, e poder negociar, tá? Sem nenhum lado querer, digamos, ganhar mais do que o outro, mas em compreender, tá, a situação. Então, você veja que até em termos de colaboradores, será que Flávio vai manter os colaboradores que ele tinha numa loja, quando ele faturava X, e agora ele só está faturando 50%? Se ele passar só um mês, até que ele aguenta, mas se passar 2 ou 3, será que os custos de shopping, né? Aí, os lojistas vão aguentar, se por um acaso o faturamento cair, digamos, 50%, 40%, se isso perdurar durante um mês, 2? Eu tive notícia que na China, né, algumas empresas, inclusive, estavam com faturamento baixo já há mais de 2 meses. Então, eu acredito assim que talvez vá perdurar esse faturamento baixo até chegar no faturamento, ou talvez não chegue, que aí tem a questão da cultura, como o Flávio falou. O faturamento da empresa não vai ser só aquele faturamento físico. Se ele não investir na parte do e-commerce, do marketplace, no delivery, ele não vai ter um faturamento a mais. Ele simplesmente vai ter um faturamento a menos e vai continuar com esse faturamento a menos. Não por culpa, né, da pandemia, mas por culpa dele não ter se inovado, né, feito uma inovação e ter outros canais de atendimento, como WhatsApp, Instagram e etc., né, e-commerce, porque o varejo vai mudar. Depois disso aí, o varejo vai mudar. Então, eu acredito que vai ter que ter uma compreensão muito grande, né, de tanto dos empreendedores, né, que estão dentro de shopping, como dos donos de shoppings, como também de quem está trabalhando na rua. Em termos de custo, vai ter que ter uma composição aí durante esses primeiros meses, né, da volta, que a gente ainda não tem ideia do que vai vir aí para frente. Mas eu acredito que os 2 primeiros meses, 3 meses, vai ter que ser bem negociado entre empresários, né, e donos de local de aluguel, de shoppings, etc. Tá certo?
Em relação à parte tributária, tá? Eu queria falar em relação ao que Evandro falou. Aqui o Rio Grande do Norte, tá, Flávio, não sei se você sentiu isso, mas eu nunca tive um trânsito tão livre como eu estou tendo nesse governo agora, desde que ele entrou. E, inclusive, nós já conseguimos algumas coisas tributárias que eu não consegui nos últimos 20 anos nos governos passados. Então, eu acredito assim, independente de partido político, independente de quem está no governo, nós, né, da área de empreendedores, né, e líderes empresariais, nós nunca tivemos tanto acesso ao governo como tivemos agora. E ainda mais, uma coisa, Flávio, é a gente ter acesso ao governo, e outra coisa é o governo resolver alguma coisa. Então, esse aqui a gente teve acesso e resolveu alguma coisa. Você imagine que na área do e-commerce, se não tivesse havido uma mudança tributária para que a gente pudesse vender para fora do Estado, tendo um tributo menor, não era nem vantagem a gente estar vendendo para fora do Estado hoje. Coisas que, inclusive, a gente já vinha dizendo a governos anteriores e que ele não tomava nenhuma atitude. Então, assim, esse governo atual, tá certo? Ele está de parabéns pelo diálogo aberto. Nessa pandemia, para você ter ideia, toda semana eu tenho uma reunião com a governadora presente, vice-governador, quase todos os secretários de Estado, todas as lideranças empresariais e, inclusive, às vezes, com os bancos. Nós temos na quinta-feira, inclusive, Fares aí está me ouvindo, é o superintendente da Caixa Econômica do Rio Grande do Norte, né? E nós temos uma reunião para, inclusive, discutir, como o Flávio Rocha falou, os bancos dizem que tem dinheiro, mas a gente precisa muito diminuir as burocracias, Fares, que eu sei que não é culpa sua, mas é culpa do Banco Central, que prende de uma forma que você tem o dinheiro para emprestar, quer nos emprestar e a gente não consegue pegar. E outra coisa que o Evandro falou, que inclusive a gente está fazendo a campanha pela federação, juntamente com o Belo Horizonte, juntamente com a CNDL, é o seguinte, o banco ganha muito dinheiro de nós empreendedores. Porque numa pandemia dessa, o banco não pode abrir mão de juros, tá? Pelo menos por 3 ou 4 meses, né? E emprestar dinheiro para as empresas poderem sobreviver, né? Então, eu sei que tem muitas coisas boas aí, inclusive em relação à folha de pagamento, em relação a capital de giro, né? Mas precisa acabar dessa burocracia, né? Eu diria uma burocracia burra, tá? E que quando o dinheiro for chegar, as empresas já têm morrido. E se as empresas morrerem, Flávio, como você mesmo falou, o banco morre também, porque quem dá dinheiro a banco somos nós empresários, são os consumidores. Se os consumidores perdem o emprego e a gente quebra as empresas, então com certeza os bancos vão ganhar menos. Então eu acredito aí que Fares, você que está me ouvindo, que é superintendente da Caixa, levar esse apelo ao seu superintendente maior aí do Brasil, para dizer, olha, vamos ter um desapego menor, a gente não tem um lucro líquido de 12 a 15 bilhões por ano, vamos nesse período abrir mão desse juro, né, durante 3, 4, 5 meses para poder, inclusive, salvar nossas empresas e a gente poder sobreviver e lá na frente, com certeza, vamos continuar pagando os juros de vocês, né, que vocês cobram aí. Ok, Flávio, antes de passar para você, só fazer alguns registros aqui. Eu sei que seu tempo é curto, nós vamos encerrar exatamente às 19h30, conforme aqui é nosso cronograma. Registrar aqui, Denis, do Cicobi, também acompanha aqui, diz que fica feliz com a fala da necessidade de concorrência e democratização dos oligopólios bancários, em tempo de que compre no comércio local. Tem uma mensagem aqui também do Jairo Amorim, seu colaborador, diz parabeniza pelo evento de hoje e dizer a Flávio que os mais de 15 mil missionários que você tem, Flávio, aqui no Rio Grande do Norte, onde incluímos parceiros do ProSertão, estão mandando mensagens, muitas mensagens, satisfeitos pelas suas palavras, quando se mostra muito otimista no pós-crise, por vislumbrar um grande futuro da cadeia produtiva aqui no Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Norte. Essa mensagem de otimismo, Flávio, sua, mesmo diante da crise, que continua empolgando e deixando essa expectativa nas pessoas. Obrigado. Um abraço em nome do Jairo. Eu quero mandar um grande abraço a todos os nossos colegas aí da operação de Natal, do ProSertão, que nos enche de orgulho. Realmente é a raiz dessa árvore frondosa que hoje já se estende, que faz sombra em todo o Brasil, que é a empresa que a gente participa, que nos enche de orgulho. Eu quero também fazer minhas as palavras do Afrânio com relação à relação extremamente amistosa, aberta, transparente, sincera, que eu acho que eu falo em
os empresários, nós temos tido com o governo do Estado, realmente totalmente aberto à parceria. Eu acho que esse último exemplo da parceria com o Prosertão para produzir os EPIs, as máscaras é o exemplo dessa colaboração, desse canal aberto e sinérgico, né, que existe de parte a parte. A pergunta do André Sudário envolve é bastante complexa, que envolve muitas variáveis, né? Qualquer variável dessa nesse cenário tão dinâmico, por exemplo, tem uma variável aí que é a antecipação da liquidez, né? O governo federal vai emitir, né, vai antecipar a liquidez. Eu acho que é muito importante a confiança que existe de um governo que está com a chave do cofre, está austero no sentido de não deixar, né, escorrer entre os dedos as conquistas tão difíceis em relação de contenção do déficit público, né? Então, eu acho que com vistas a isso e essa confiança conquistada, tanto os credores quanto os investidores vão tolerar perfeitamente um aumento chutar aqui 10% de aumento da dívida pública, né? Nesse novo cenário, nesse novo normal, como falou o Glauber aqui, será a ser uma dívida de um país emergente de 90%, 95% do PIB, não será um absurdo como era no passado. Ou empresa que deva 3 vezes o PIB também será tolerado mais facilmente do que nos cadastros bancários do passado. Então, vai existir realmente um novo normal em termos de patamar de endividamento. Agora, nós temos que também levar em conta que nós estamos saindo de uma economia que está fora da tomada, que em várias áreas o produto caiu, né, praticamente a zero. A produção caiu basicamente a zero. Então, essa é outra armadilha que a gente viu na Venezuela acontecer, quer dizer, muito papel pintado correndo atrás de gôndolas vazias. Isso é um grande risco. Por isso, a economia não pode ficar fora da tomada há muito tempo, porque isso é o caminho para a hiperinflação. Seria, né, todo esse aumento de liquidez. Se não tiver um correspondente em termos de produção, né, isso é um caminho para explosão de preços. Agora, com relação à confiança do consumidor, é nesse ponto que eu sou otimista. Eu acho que o consumidor vai voltar com um ânimo redobrado, né, com as providências com relação à folha de pagamento e as providências de anistia tributária do governo federal têm sido muito inteligentes, né? Têm sido até elogiadas internacionalmente. Os mecanismos de redução de jornada, de suspensão, são extremamente inteligentes e estimulam realmente a manutenção do emprego. Eu acho que a gente pode até ter, surpreendentemente, um desemprego, uma performance a nível de desemprego melhor do que os Estados Unidos, que estava no pleno emprego e já está beirando os 30%. Quer dizer, a boa aplicação da MP do trabalho, né, a expansão do contrato, que são medidas inovadoras e inteligentes, podem realmente dar uma esperança de que a gente contenha o desemprego num patamar mais comportado, e isso é fundamental para a retomada da atividade logo depois do declínio da curva. Já você ficou sem som agora. Jean parece que foi jantar. Ainda sem som. Flávio, ontem, Não tá enquanto o Jean chega, ontem na reunião que teve com a governadora, interessante como diante de tudo isso aqui, alguns respiradores que estão sendo esperados, né? Que o Ministério da Saúde prometeu. Então, assim, existe também um lado político. Tem alguns respiradores que o Estado, inclusive, comprou, que estão presos, né, por conta, inclusive, de ações na Justiça do governo federal para não liberar, por conta simplesmente dele ter comprado lá, parece que o estoque do fornecedor. Então, tem alguns respiradores que são tão importantes para chegar no Rio Grande do Norte e, por questões políticas,
está parado lá no Ministério da Saúde sem poder sair. É. Como é que é a ocupação das UTIs em... Flávio, até a semana passada estava em 28%, agora está chegando a 41%. Então, houve um acréscimo aí, a semana passada estava com 98 pessoas no leito, né? Dos 378 que nós temos, e essa semana passou para 137, ou seja, aumentou um pouquinho aí. Mas então, nós estamos praticamente... Era 28% e 40%? 40% de ocupação? 22% se considerar os 75% que eles ainda estão concluindo, tá? Mas na realidade não era 22%, era 28% a semana passada. Tanto é que a gente defendeu a abertura do comércio diante do percentual, né, que a OMS inclusive diz que abaixo de 50% você pode flexibilizar, né, a abertura do comércio. Só que essa semana subiu para 41%. Eu até tenho uma informação. É muito baixo. Isso permite, isso dá o conforto para uma flexibilização. Exato. Porque o que nós queremos é o objetivo é a imunidade de rebanho, né? E isso não adianta trancar as pessoas dentro de casa, porque você vai atrofiar o sistema imunológico de todo mundo. Isso é um risco também. Você pega alguém até de mais idade, tá, tranca em casa 60 dias, é como um astronauta que fica no espaço 60 dias. Ele vai ficar atrofiado, ele perde a massa muscular. O sistema imunológico precisa estar sendo desafiado o tempo todo para que ele se mantenha esperto, se mantenha, né, agressivo às agressões externas, né? Então, era importante, a liberação é realmente importante no sentido de ir desafiando os sistemas imunológicos dos nossos conterrâneos para eles irem se armando dos anticorpos, né? Então, eu acho que é uma oportunidade de flexibilizar gradualmente. Eu não sei a sua impressão. Eu acho que esse é o nosso maior argumento para sensibilizar nossa querida governadora, nosso querido prefeito, que esse é o momento de flexibilizar, né? Porque não estou nem falando do dano maior, que são o enorme desemprego que está se contratando, né? O enorme das chamadas mortes invisíveis, né? Inclusive, eu recebi informação agora pelo WhatsApp de uma pessoa da área de saúde que informou, na verdade, que hoje a ocupação é de 35% dos leitos. Meu Deus do céu! Se comparar com isso, é uma bênção. Isso é um prêmio. 35%, o que é que nós estamos fazendo com tudo, com esse rigor? Isso, nós estamos perdendo os dois lados. Você imagina, Flávio, que a semana passada a gente estava com menos, era 28%. E mesmo assim o governo renovou o decreto, né? Meu Deus, não. Realmente, eu acho que eu não sou um especialista, apenas hoje todos nós estamos lendo tanto a respeito que a gente acaba vendo o que é que os especialistas estão... Mas nesse patamar, de menos de 40%, né, com 60%, ainda mais cercado de outras... Porque o Brasil, o Brasil é um país continente que ele já tem um achatamento natural da curva, né? Porque a curva começou no momento em São Paulo, depois, em outro instante, 1 ou 2 semanas depois, começou no Rio, depois foi para o Rio Grande do Sul, né? Depois para Salvador, depois em Fortaleza. Então, isso já traz um achatamento natural, porque você tem várias curvas acontecendo em instantes diferentes que estão sobrepostas. Isso já traz um achatamento. É usado no sentido de flexibilizar, ser um pouco mais ousado na flexibilização você matar a atividade, criar um problema muito, encomendar uma capacidade utilizada tão baixa. Pelo que eu tenho participado das reuniões do governo, Flávio, eu acredito que, pelo que eles vêm conversando, a abertura das lojas não será antes do dia 15 ou 19 de maio. Pelo que eu tenho visto, né, a própria equipe de governo falar, os especialistas médicos lá, né? E assim, a área de saúde realmente estava com muitos respiradores quebrados, inclusive a CDL Natal ajudou a consertar 36 respiradores, né? Então, assim, o que a área de produtiva fez,
Algumas lojas, inclusive, deram respiradores, mas quando foi na hora de comprar, não conseguiram. Então, o dinheiro ainda está aí para que a gente consiga fazer alguma coisa para comprar algum EPI para proteger, ou então fazer aquele compra de teste, né, para poder testar mais gente, que está praticamente testando só 100 pessoas por dia. Eu acho que tem que testar pelo menos 300, 400, 500 pessoas, né, por dia. Mas, Afrânio, você com esse nível de ociosidade das UTIs, com o número de casos tão baixo, nós estamos com casos, é o mesmo número de casos do H1N1 em 2009. Em 2009 morreram no Rio Grande do Norte 38 pessoas. Agora nós estamos com, quer dizer, 38 pessoas, não fechou uma sala de aula, ninguém fechou a loja um dia, né? E a vida continuou depois dos mesmos 90 dias de ciclo. Agora você com 26% de ocupação, travar toda a economia. E outra coisa, você empurrar até o dia 20, você não vai estar achatando a curva, você vai estar empurrando o pico para frente. Você vai estar adiando o problema. Porque na hora que abrir, daqui a um mês, além de você ter destruído a economia, ter aumentado 10% o desemprego, né, ter causado um sofrimento horrível às comunidades mais carentes, né, você vai começar todo o problema, vai ter todo o pico de novo. A forma de achatar é ir liberando gradualmente. A partir de agora, do momento que estamos com 30% de ocupação. É muito importante. E é o que a gente defende, viu, Flávio? O setor produtivo defende que a gente deve ser cuidadoso em relação a tomar todas aquelas medidas que você mesmo já citou aí, tá? Mas que a gente vai fazendo uma abertura gradativa de tal maneira que possa conviver as duas coisas. Porque é muito diferente um confinamento na Suíça de em Brasília Teimosa ou em Mãe Luísa, né? Porque numa comunidade carente, acho que nós deveríamos conhecer essa realidade, você confinar no mesmo barraco não é deixa de ser afastamento social, passa a ser compressão social. Para não falar no aspecto econômico, com pessoas que têm que ganhar o seu dinheiro durante o dia para comprar o jantar, né? Isso acaba sendo de uma crueldade muito maior do que o próprio vírus. O Flávio Afrânio teve um problema técnico com o Jean Valério, então ele está aqui no meu celular Viva Voz, a gente está chegando no horário limite, então ele vai fazer aqui o encerramento via celular. Vamos lá. Aqui nas crises, consegue me ouvir agora aí? Estamos ouvindo. Consegue? Dizem que nas crises a gente tem que se reinventar, então a gente tem que se reinventar e fazer na hora, né? Fazer agora. Então o som parou de sair aqui, já tentei de tudo aqui, mas não consegui. Realmente caminhar para o final, porque nós tínhamos um compromisso com o Flávio. Eu sei que o Flávio tem uma outra conferência agora, às 19h30. Eu queria agradecer, Flávio, a você, em nome do LIDE do Rio Grande do Norte, do LIDE Global. Também agradecer em nome da FCDL, mas a Frane vai agradecer também. Agradecer a todos que participaram desse encontro, dizer que essa live foi gravada, a gente vai disponibilizar no canal do YouTube para quem não teve a oportunidade de participar. Agradecer a todo mundo que participou e encaminhou as perguntas. Eu vou ver se eu consigo passar para Flávio e responder individualmente a quem a gente não pôde responder, tá bom? Então, no mais é isso. Desejar aí uma boa noite a todos e que a gente consiga aí superar esse momento difícil. Flávio, você não tem noção da importância dessa sua vinda aqui para compartilhar todo esse seu conhecimento e experiência conosco. Muito obrigado. Além de tudo que você já faz pelo Rio Grande do Norte. Muito obrigado, Jean. Eu agradeço a todos que estiveram conosco até agora, a Frânio, Evandro, o André, que está aqui no chat. Obrigado pela oportunidade de estar aí com os meus conterrâneos, mesmo já há mais de um mês sem conseguir essa terra tão querida que é Natal. Um grande abraço a todos. Bem, eu quero só agradecer também, Flávio, em nome da FCDL, né? A sua presença, você que inclusive sempre foi muito aberto, a gente convida você para vir para as convenções, você vem, aonde é necessário você vir, você vem, né? Já fez palestras aí na Riachuelo, então a sua experiência é muito bacana e assim, é gostoso de ouvir, e você conhece praticamente não só o Brasil, mas como o mundo, né?
e é sempre bom ter esse conhecimento. Com certeza, quem participou da live vai achar muito legal, né? E eu estou vendo aqui que tem vários outros empresários, várias pessoas amigas, inclusive também não só colaboradores da Guararapes, mas também da Miranda, viu, Flávio? Foi muito obrigado por tudo, né? E agradeço a todos que estão aí nos ouvindo, né? E espero que cada um tenha aprendido um pouquinho mais. E agradecer a Glauber, a participação dele, muito importante, Luiz, né? O homem da famosa lá né? Que tanto emprega também no Rio Grande do Norte, né, Flávio? Então, agradecer aí a presença dele e ter contribuído também para a gente poder ter abrilhantado aí a nossa live. Um Um agradecimento, abraço ao Glauber também, que eu não estou vendo. um agradecimento especial a nosso amigo André Lali, que também fez a ponte aí com o Flávio Rocha, né? E prontamente fomos atendidos. Um grande abraço. Boa noite.